Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2022 e o programa X da Questão não poderia começar de outra maneira, a não ser com essas imagens emocionantes desse dia histórico que vivemos em todo o Brasil na última quarta-feira, 7 de setembro. Quando vestidos em verde e amarelo e levantando com orgulho bandeiras do Brasil, manifestantes ocuparam ruas, avenidas, praças por toda Minas Gerais. Nesse ano, além de demonstração pública de apoio ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o ato comemorou os 200 anos da independência do Brasil, a terra de Santa Cruz, a pátria do Evangelho. Em Belo Horizonte, milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade logo após o desfile cívico ocorrido na Avenida Afonso Pena. O local é um dos pontos tradicionais de manifestações da capital mineira. O trânsito nas vias próximas à praça teve que ser interditado para a realização do evento. O fluxo de veículos ficou intenso na região, a manifestação ocorreu de forma pacífica. Em Uberaba, a manifestação popular contou com carreata e motociata. Os participantes chegaram ali por volta das 9 da manhã à Praça Pôr do Sol, depois percorreram cerca de 1h30 as principais avenidas da cidade e voltaram para o mesmo local, de onde acompanharam por um telão imagens da manifestação em São Paulo e Brasília, inclusive com a transmissão do discurso do presidente feito em Brasília. Aqui em Araxá, também, centenas de patriotas que amam a liberdade aproveitaram a data do bicentenário da independência do Brasil para mobilizações. Portando bandeiras do Brasil e vestindo verde e amarelo, cidadãos de todas as regiões da cidade se concentraram no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim para uma carreata com motociata, tratoraço e cavalgada. Os patriotas também tomaram as ruas em Varginha, Juiz de Fora, Ipatinga, Uberlândia, Patos de Minas, até na Tapira. Enfim, todas as imagens que nós conseguimos reunir, nós vamos exibir aí na tela para você ir acompanhando, enquanto a gente recebe nessa noite os participantes aqui que vêm dividir conosco conhecimento, opiniões. De Belo Horizonte, a gente recebe o advogado Uner Augusto. Boa noite, Uner. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por vir compartilhar conosco. Já traz para a gente também as suas impressões aí sobre as manifestações populares, absolutamente voluntárias, patrióticas, pessoas que deixaram, né, o conforto de casa e foram para as ruas nesse bicentenário, nesse feriado. Boa noite, Gi, tudo bem? Boa noite, Omara, boa noite, Cláudio. Olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa segunda-feira para falar um pouco do bicentenário e um pouco dessa manifestação que já entrou para a história do nosso país, certamente, né? Aqui em Belo Horizonte, como você dizia, a manifestação ocorreu na Praça da Liberdade, que é realmente um lugar muito simbólico, né? É onde está o Palácio do Governador, é onde ficava ali antigamente toda a estrutura da administração do Estado, e a Praça da Liberdade, né? Então, as pessoas se dirigem para lá sempre quando acontece algum evento de repercussão nacional, e não foi diferente dessa vez. Foi uma manifestação muito grande, muitas pessoas foram, né? Depois ali do desfile cívico que percorre toda a Avenida Afonso Pena, né? Muitas pessoas saíram do desfile e foram para a praça, e pessoas foram diretamente para a praça. O que eu vi? Vi famílias que levaram ali os seus avós, né, pai e mãe, pegaram os filhos, como eu e minha esposa, fomos com as nossas 2 filhinhas, e fomos para lá comemoração. Isso estava muito vivo, assim, era uma comemoração pelo bicentenário da independência. O hino da independência, por exemplo, ele foi tocado várias e várias vezes, né? Todos os movimentos civis que estavam organizando o evento se dividiram em vários pontos da praça, com carros de som, e foram, né, de tempos em tempos, tocando músicas, o hino nacional. Houve um Pai Nosso lá, rezado. Então, assim, era um clima que transbordava a
como é que eu posso dizer? O tempo eleitoral que a gente está vivendo. Mas também houve, claro, esse tom, né? Vários candidatos estavam lá presentes, eu acho que é bom que estivessem, né, para que a gente realmente visse aqueles que são patriotas como nós. Políticos no exercício do mandato também estiveram lá, deputados, vereadores de Belo Horizonte, e foi muito bom, porque não houve uma tentativa de roubar, como disse alguma parte da imprensa, né? A comemoração do bicentenário para um evento político partidário. Pelo contrário, isso foi muito natural, as pessoas estavam nesse clima. E, claro, a grande maioria das pessoas que estavam lá, acho que talvez todos que estivessem lá, estavam também manifestando seu apoio ao presidente da República, porque sabem o período grave que nós estamos atravessando no Brasil e que essas eleições elas são eleições que, pelo menos na minha visão, são as mais importantes que nós tivemos desde a redemocratização de 88. Omara, boa noite, bem-vinda. Um dia realmente histórico, né? Agora, ouvindo aí o Uner falar, eu fiquei pensando, foi emocionante, foi impactante, eu fiquei emocionada aqui em Araxá, eu vi você também muito emocionada, e depois a gente vem escutar, né, que eram fascistas, supremacistas brancos, da Ku Klux Klan. Cuscus Clan, né? Misericórdia. Boa noite, Gi. Boa noite, Uner. Prazer te conhecer, viu? Boa noite, professor Cláudio. Prazer ter você aqui de volta no programa. E boa noite a todo mundo aí de casa que nos acompanha, né? Toda segunda-feira. Então, Gi, realmente foi um dia histórico, né? Para Araxá, para a região e para o Brasil, né? Foi, assim, muito emocionante ver todas as pessoas ali juntas, né? Principalmente aqui em Araxá, que foi onde eu estive, tá? Uma das maiores manifestações que eu já vi na vida aqui em Araxá, porque aqui em Araxá o povo não gosta muito de manifestação, não, tá? E dessa vez a gente fez bonito aqui em Araxá também, tá? No Brasil todo, né? As pessoas deixaram aí de aproveitar o feriado, né, Gi? Todo mundo foi para as ruas, ficou lá debaixo de sol, teve gente debaixo de chuva, e foi uma festa. Para ele mostrar aí o tamanho do patriotismo, né? E a sua preocupação com a liberdade. Eu acho que essa foi um dos maiores, assim, a gente viu muitos cartazes voltados, né, com a preocupação com a liberdade. Né? Nós não tivemos notícia de nenhum pneu queimado, de nenhum patrimônio público depredado, né? Nem carro depredado, ninguém colocou fogo no carro. Então, assim, nenhuma bandeira queimada, nenhuma bandeira pisoteada. Então, foi uma maravilha. Muito pelo contrário, né? A bandeira, ela foi a estrela desse movimento, né, pessoal? As pessoas estavam aí com a bandeira, né, na camiseta. Teve até uma senhora que a gente viu lá com uma bandeira que toda empreiteira, estava linda. Então, assim, a gente viu pessoas com o rosto pintado aqui em Araxá também, e a gente viu na televisão também, né, pessoas com as cores da bandeira no rosto. Então, é isso que o Uner falou, a gente viu pessoas idosas com os netos, a gente viu mães com os filhos, a gente viu crianças com a bandeira, fazendo assim, como é que fala, gente? Eu nem lembro a palavra, abanando, né, a bandeira. Então, assim, foi muito legal. A gente viu famílias inteiras, realmente, ali, totalmente de forma pacífica, comemorando os 200 anos da independência do Brasil, né, e pedindo, né, liberdade, tá? Em Araxá, né, eu conversei com algumas pessoas e eu penso que na grande maioria, assim, nos outros lugares também, a maior preocupação, realmente, das pessoas com a liberdade. Estavam ali muito também querendo liberdade, né? Então, o povo, ele reconhece os esforços do presidente Bolsonaro, sabe? Que ele vem fazendo, de seguir a Constituição, né? E lutar pela nossa liberdade. O povo está reconhecendo isso, né? E foi para as ruas para dar esse apoio a ele. Então, o Bolsonaro despertou no povo aí, a gente vê isso, o patriotismo,
né? Esquecido, né, pessoal? Estava muito esquecido, a gente estava bem desanimado do Brasil, né? Então, o Bolsonaro, ele despertou isso aí de volta na gente, graças a Deus, tá? Aquela bandeira que estava lá guardada, lá no fundo da gaveta, né, o pessoal agora usa com muito orgulho, em todo lugar. Então, pessoal, assim, para quem não sabe ainda, né, em quem vai votar, eu só queria lembrar aí que o PT, tá, nunca se orgulhou da nossa bandeira. Muito pelo contrário, ele se orgulha daquela vermelha, tá? Nunca se orgulhou do nosso hino, muito pelo contrário, ele se orgulha aí do hino da Internacional Socialista, tá? Então, e hoje aí eles estão reclamando, né, que o Bolsonaro sequestrou as cores da bandeira, né, mas não é culpa do Bolsonaro, né, pessoal? Foram eles mesmos que deixaram a bandeira de lado, né? Então, o Bolsonaro não tem culpa, deixaram a bandeira mofando, né? E o Bolsonaro resgatou, né, esse amor pela bandeira. E só lembrando, né, o pessoal aí que não sabe quem vai votar, o próximo presidente, ele vai escolher aí 2 cadeiras do STF, tá? Então, por favor, gente, pensa bem quem a gente vai votar, vamos pensar bem quem a gente vai votar, tá? Porque a gente tem que pensar o que a gente quer. A gente quer aí 2 ministros que zelem pela Constituição, ou a gente quer 2 ativistas, 2 pessoas lá que não vão trabalhar pelo país, né? Porque o Bolsonaro, ele vai passar, tá? Mas esses 2 ministros aí, eles vão ficar lá até aposentar, tá, pessoal? Então, vamos pensar bem. E tá linda a festa, maravilhosa. Professor Cláudio, boa noite, bem-vindo, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E Uberaba também deu um show, né? As imagens mostram que foi espetacular, foi lindo. Uberaba ressuscitou também esse sentimento patriótico. Quero desejar uma noite, boa noite para você, bom dia para você, Gi, boa noite para você, Gi. Quero desejar boa noite para o Mara, boa noite para o Uner, prazer conhecê-lo. Nós fizemos uma carreata gigante, uma motociata com carreata gigante, muita gente, muito carro. Nossa, mas assim, a gente olhava para frente, era carro a perder de vista. Aí olhava no retrovisor para trás, era carro a perder de vista. Então, mostrando o quanto que o povo realmente reacendeu o sentimento de patriotismo. Ao contrário do que o semi-analfabeto do Lula fala, que o Bolsonaro sequestrou os símbolos nacionais e sequestrou o 7 de setembro, ele está enganadinho. Enquanto a esquerda passou anos ensinando as pessoas a colocar fogo na bandeira nacional, a rasgar a bandeira nacional, a desrespeitar os símbolos nacionais, enquanto a esquerda passou décadas ressignificando os símbolos, tentando adequá-los à sua ideologia, o Bolsonaro não sequestrou nada. Ele só reacendeu o valor, o orgulho que nós temos dos símbolos nacionais brasileiros. E falando de liberdade, né, como diz o Mises e o Hayek, liberdade é até maior do que a democracia. Porque se a maioria decidir uma coisa errada que oprime a população, a democracia ela pode ser usada para opressão, inclusive para oprimir as nossas liberdades individuais, que são bastante valiosas. Então, gostaria de dizer para o semi-analfabeto do Lula, ele podia ler um pouquinho de Mises, de Hayek, e ver que eu, como cidadão livre, e todos os outros que estiveram lá na Praça Pôr do Sol, eu decidi usar a bandeira nacional, as cores do Brasil, e ir para a Praça Pôr do Sol. Não foi o Bolsonaro que decidiu, fui eu. Eu sou um cidadão livre e tomei essa decisão, porque eu estou sentindo reacender dentro de mim o valor pela nossa pátria, o valor pelos nossos símbolos nacionais. O Bolsonaro não sequestrou nada, ele só fez o povo voltar a se orgulhar de ser brasileiro, né? Então, eu queria fazer mais uma observação. Só para lembrar o Lula
que a Ku Klux Klan, ela foi criada pelo Partido Democrata, que é a esquerda dos Estados Unidos. Ela não foi criada pela direita, ela foi criada pela esquerda, né? Só mais um exemplo de grupo violento e de ações violentas que a esquerda fez pelo mundo. Mas como que a gente vai esperar que o Lula saiba disso, né? Ele fingiu que leu um tanto de livro durante a prisão, mas pelas bobagens que ele fala, acho que ele não andou lendo nada, não. Ou se ele leu, deve ter lido uns livros muito ruins, né? Deve ter lido os livros errados. Mas foi muito bonito aqui em Uberaba, foi muito bom. E a gente vê que em todo o Brasil foi excelente. Eu só queria terminar a minha fala, eu assisti os 2 discursos do presidente em Brasília e no Rio de Janeiro. Para não ficar muito extenso, eu vou tentar resumir os 2. Nos 2, além de reacender o patriotismo, o sentimento de amor pelo Brasil, o sentimento de amor pelas nossas tradições cristãs, o sentimento de amor pela família, o sentimento de amor pelos nossos valores civilizatórios da moral, de saber diferenciar o certo do errado e se esforçar para fazer o certo, além de mostrar tudo isso, ele ainda mostrou uma coisa. Ao contrário do que a esquerda fala, o Brasil está se destacando na gestão das dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19 e na gestão das dificuldades trazidas pela guerra da Rússia com a Ucrânia. Um programa anterior aí que eu tinha participado, eu tinha falado para vocês, o Brasil foi a 9ª economia que mais cresceu no mundo, entre quase 32 países avaliados por uma agência internacional. O Brasil foi a 9ª. Ficaram atrás da gente Estados Unidos e países europeus, que são economias muito mais fortes e estruturadas do que a nossa, para aguentar essas crises, e nós estamos saindo melhor do que eles. Inclusive, até no combate à inflação, o Brasil vem se destacando em relação a uma série de países. Aí saiu os dados do 2º trimestre, e para tristeza da esquerda foi melhor do que no primeiro. O Brasil se destacando mais ainda, e o presidente comentou isso nos 2 discursos dele, lá de Brasília e do Rio de Janeiro. Então, rapidinho aqui, só para comentar, que são informações que normalmente a mídia não destaca muito, né? 2º trimestre de 2022, Brasil, que no primeiro trimestre era a 9ª economia que mais cresceu, no 2º trimestre foi a 7ª economia no mundo que mais cresceu, entre 26 economias avaliadas por essa agência internacional. Brasil cresceu 1,2% no 2º trimestre do ano. Reino Unido e Estados Unidos cresceram. Estados Unidos, menos 0,2%, Reino Unido, menos 0,1%. Dá para ter uma noção da diferença da estrutura econômica de Reino Unido e Estados Unidos com o Brasil, e a gente sentir que o Brasil está fazendo uma gestão muito melhor das consequências da pandemia e da guerra do que esses países que são economias muito mais estruturadas, porque eles já vêm de muito tempo tomando decisões corretas que levou a um nível de desenvolvimento econômico e preparo para lidar com essas coisas mais do que o Brasil. E o Brasil está se saindo melhor. Não tem pandemia, não tem guerra que derruba o governo Bolsonaro, né? É uma coisa incrível. Japão, 0,6%. França, 0,5%. Brasil, 1,2%. É a 4ª variação trimestral consecutiva positiva do Brasil. Desde o 4º trimestre de 2021, o Brasil tem figurado entre os países que estão entre os 10 melhores desempenhos na economia mundial. Só alguns ficaram depois da gente, né? Estados Unidos, maior economia do mundo. China, 2ª maior economia do mundo, menos 2,6%. Algumas outras economias desenvolvidas, Canadá 0,3 negativo, Alemanha 0,1 negativo, Bélgica 0,2, Coreia 0,7, México, que é uma economia mais ou menos no nível da brasileira, 0,9, abaixo da gente, Itália 1,1, então são alguns países aí de economias estruturadas e que ficaram atrás do Brasil. E o presidente muito bem observou, tanto em Brasília como no Rio de Janeiro, no discurso de 7 de setembro, que o Brasil vem se destacando.
Tá vendo, Gi? Não é só o 7 de setembro que a gente tem para comemorar. Além do 7 de setembro, a gente tem que comemorar que o Brasil é uma das economias que está se saindo melhor no mundo em relação à gestão da pandemia e da guerra e no combate da inflação. Mais um motivo de tristeza para a esquerda que não quer o bem do Brasil. Com toda certeza. Para todos aqueles que torcem contra, está cada dia mais difícil. Olha, antes da gente partir para o nosso próximo tema dessa noite, eu faço aquele apelo para você, né, que nos acompanha, você que até já conhece esse apelo, né? O programa X da Questão, ele é um fruto de um trabalho totalmente independente e só com seu engajamento a gente vai conseguir crescer em relevância aqui no canal. Então, se você gosta de acompanhar a gente aqui a cada segunda-feira, nós precisamos que você se inscreva no canal e interaja conosco com aqueles 3 Cs. O curta, o comente e o compartilhe. Essas ações é que são, né, a garantia aí para a relevância do canal. O algoritmo entende que o canal ele é interessante, ele tem engajamento, e aí ele passa a indicar os conteúdos para mais pessoas. Por fim, lembra também de acionar aquele sininho que fica ali ao lado do botão inscrever-se, porque aí você é sempre avisado toda vez que um novo conteúdo é disponibilizado. Olha, hoje, diferente aí do que você está acostumado, nós não vamos tratar de outro assunto, a gente vai ficar dentro do 7 de setembro. A gente vai ficar dentro do que representa e representou o 7 de setembro, as bandeiras que foram levantadas pelas famílias que saíram de casa e foram se manifestar, tá? Então, seguindo em frente agora, nesse programa especial voltado ao bicentenário da independência, independência ou morte? Eis o grito oficial que traduz e marca um dos fatos históricos mais importantes da nossa história, ocorrido no dia 7 de setembro de 1822, pela liderança de Dom Pedro I. Na oportunidade, nós nos tornamos independentes de Portugal e iniciamos um período imperial, consolidando o nosso processo de soberania como nação. Naquele 7 de setembro de 1822, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa para se tornar um império. Aquele grito dado por Dom Pedro I às margens do Ipiranga nos tornou, entre muitas aspas, livres politicamente. Mas passados 200 anos, nós ainda buscamos ser uma nação de pessoas livres. Afinal, o que é essa tal liberdade tão defendida pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Nós fomos à concentração da manifestação em comemoração à independência aqui em Araxá, justamente para tentar buscar respostas entre os participantes para essa pergunta. Acompanhe aí o VT. Olha, falando aqui direto do estádio Falso Alvim em Araxá, nesse dia de manifestação em prol dos 200 anos da liberdade do Brasil, da independência do Brasil, conversando aqui com o senhor Emílio Neumann, que é o presidente da Associação Comercial da cidade. Senhor Emílio, o que o senhor compreende, né, quando o presidente diz tanto dessa liberdade? Nós precisamos ter absoluta liberdade. A nossa Constituição prevê isso nos primeiros capítulos. Então, com certeza, nós temos que ter o patriotismo e temos que ter a liberdade de manifestação, com paz, com harmonia, sem agredir ninguém. Nós precisamos ter a liberdade de expressão. Eu fico muito feliz em ver essa manifestação aqui em Araxá, entendeu? Popular, sem grandes organizações atrás, não tem quase nenhuma, são pequenos elementos que estão aí ajudando essa organização, mas que você está vendo que o povo está chegando livre, liberto, para comemorar o 7 de setembro dos 200 anos da liberdade do Brasil. Então isso é muito bonito e eu fico feliz em ver que o povo de Araxá faz eco com o resto do Brasil. Dona Sônia, o que a senhora compreende quando a gente escuta o presidente dizer em liberdade? O que é liberdade para você?
Liberdade é a pessoa poder falar o que ela acha que deve falar. Ela não pode ser boca fechada, não pode ser impedida de ter a liberdade de falar o que bem entende, de escolher um novo presidente, quer dizer, um novo velho, né? Reeleição do novo presidente, porque Bolsonaro é do bem. Bolsonaro só quer o bem do Brasil, só isso. Essa é a grande questão. O brasileiro não valoriza a liberdade que tem hoje, a geração atual, porque ela nunca ficou sem. As pessoas não sabem o que não é ter liberdade. E precisariam ir para os bancos das escolas, aprender de verdade história, para ver, por exemplo, o que era a época da Alemanha Oriental, da União Soviética. E pensar assim, no Muro de Berlim, quando foi construído o Muro de Berlim, para que lado que o pessoal estava fugindo? Será que estava fugindo para o lado do comunismo ou para o lado do capitalismo, para o lado do liberalismo? Né? Então, gente, nós estamos hoje, eu tenho dito isso e concordo com o Bolsonaro, numa luta do bem contra o mal. Nós estamos lutando pela liberdade nossa e dos nossos filhos. Nós não podemos permitir que a esquerda volte ao poder, porque a esquerda está rancorosa, a esquerda já mostrou a que veio e quer se vingar, e é do próprio povo brasileiro, e o povo não está percebendo isso. Vamos ver exemplos: Argentina, Venezuela, Cuba, China. Nós não podemos permitir isso. Nós temos o povo brasileiro, o viés do povo brasileiro é um viés de pessoas ordeiras, honestas, trabalhadoras. Você veja esse evento aqui, ó, não tem nem noção de quantas pessoas, mas nem um único incidente, né? Então, essa liberdade de se manifestar, essa liberdade de exprimir a sua opinião, nós podemos perder ela caso a esquerda volte ao poder. É a liberdade que está assegurada na Constituição, né? A liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de expressão, de falar o que a gente pensa, de educar os nossos filhos baseado nos valores, naquilo que a gente acredita. Essa é a liberdade que eu acredito que o Bolsonaro defende hoje por nós. Ele fala por nós, pela nossa família. Olha, é importante que a gente continue aí lutando pela nossa liberdade, até porque sabemos que o plano da esquerda aí é realmente nos tirar isso. E o presidente está correto, nós vamos reelegê-lo, porque nós precisamos lutar pela liberdade da nossa nação brasileira. Mas o que significa na prática para você, na sua vida, no seu dia a dia, ter essa tal dessa liberdade? É como a palavra mesmo diz, é ser livre, né? Podemos ter liberdade de expressão também, é ser livre, essa é a nossa liberdade, é o que o nosso presidente prega. Liberdade, a palavra diz tudo, né? É não à ditadura, é não ao comunismo, é o direito de ir e vir, é o direito de expressar aquilo que você sente, né? Nós não podemos mais admitir nem essa ameaça de ditadura e de comunismo no nosso Brasil. Então o presidente deu toda a liberdade para o brasileiro, principalmente o fica em casa que todo mundo pregou, principalmente essa esquerda maldita. O presidente foi contrário a isso, né, dando liberdade para as pessoas e principalmente alertando para a economia do país. Então liberdade é a palavra mais pura, não existe vida sem liberdade. Em meio às diversas reivindicações dos manifestantes em todas as cidades, não só aqui em Minas Gerais, mas no país todo, uma em específico chama a atenção: a liberdade. E esse vai ser o primeiro tema de debate aqui no programa O X da Questão. Omara, na sua compreensão aí, o que é essa tão sonhada liberdade? Gi, a liberdade é o valor supremo, né, do homem. Né, a liberdade individual, a liberdade política, econômica, de expressão, religiosa, tá? Então, a liberdade ela é o maior valor que o homem tem. Sem liberdade, pessoal, não há vida, não faz sentido. Né? E é por isso que o brasileiro, né, hoje, ele dorme e acorda, pensando na liberdade, com medo de perder essa liberdade. Tá? Porque o brasileiro, ele está se sentindo ameaçado. Quando ele vê aí pessoas sendo presas, quando ele vê pessoas sendo caladas, quando ele vê aí a polícia fazer busca e apreensão na casa de empresários poderosos do país, tá? Quando ele vê padres tendo aí suas redes sociais, seus canais vigiados, né, monitorados pelo STF.
Então, assim, o brasileiro hoje, ele tem muito medo. Ele está com muito medo. Ele não tem paz nem para desabafar sobre a situação do país num grupo de WhatsApp. Ele não tem. Ele não tem paz para sentar num bar. Não tem paz nem liberdade, né? Para sentar num bar e falar mal do ministro do STF. Vai que ele aparece atrás e manda prender, né? Não é assim? Não se pode hoje, não tem liberdade também para paquerar nenhuma mulher. Eu tenho pena dos homens hoje, porque eles não têm como nem paquerar uma mulher, chamar ela de linda, porque ele pode sofrer um processo, né, de assédio sexual. Então, ele não tem liberdade, tá, gente? Temos aí uma Suprema Corte ativista, tá? Uma instituição que deveria estar zelando pela nossa Constituição, mas não, tem um ministro que persegue pessoas, persegue as famílias dessas pessoas, tá? Por pura birra, por abuso de poder. Na pandemia, pessoal, a gente viu aí tanta coisa estranha, né? Muita coisa estranha. Foi tirado a nossa liberdade de trabalhar. A gente perdeu a liberdade de levar o sustento para nossa família durante um bom tempo, tá? Eles foram autoritários, eles foram truculentos, tá? Com a população. Então, a gente viu aí a nossa liberdade escorrer pelos dedos, assim. Então, hoje o brasileiro, ele percebeu, né, que perder a liberdade é uma coisa muito ruim. Ele perdeu essa liberdade por um tempo e percebeu o valor que ela tem, tá? Ele percebeu que sem liberdade ele não tem vida, né? E essa ameaça socialista também, né, pessoal, que está aí assombrando a América Latina, ela faz com que o brasileiro também, né, fique preocupado, tá? Nós temos aí países vizinhos que elegeram governos de esquerda e que estão sofrendo aí as consequências do seu voto ou da sua omissão, né? Então, pessoal, o que eu tenho a dizer é que não deixem de votar, tá? Analisem bem os candidatos, vejam o que eles defendem, tá? O que eles são contra. Busque na memória, pessoal, o que esse candidato agiu, como esse candidato agiu durante a pandemia, tá? Ele defendeu a sua liberdade durante a pandemia? Qual o posicionamento dele quanto à liberdade de expressão? Você tem que analisar tudo isso, tá? Esse candidato, ele se indignou durante a pandemia, quando as nossas liberdades foram cerceadas, quando a gente foi impedido de trabalhar, ou ele achou que estava tudo certo, que é assim mesmo, que tinha que agir na pandemia, foi muito bom como foi feito. E a liberdade religiosa, pessoal? Seu candidato, ele se manifestou quanto ao que aconteceu lá na Nicarágua contra os cristãos? Como que ele se posicionou com relação a isso? Seu candidato, por acaso, ele é amigo do Daniel Ortega? Então, assim, são coisas que você tem que pensar, tá? Enfim, a manutenção da nossa liberdade, ela vai precisar de cada um de nós, tá, pessoal? A gente precisa sair da nossa zona de conforto e estudar cada candidato, tá? A gente tem que largar de preguiça. Ah, vou lá votar. Nossa, preguiça de votar. Não é assim que a gente fala? Nossa, vou perder minha manhã. Não, gente, não pode ser assim, tá? Nunca foi tão fácil escolher um presidente da República, tá? Nunca foi tão fácil escolher um deputado. Tá tudo das claras para nós, pessoal. Para mim tá assim, ó, igual água no copo, de tão claro que tá? E a sua liberdade, pessoal, a nossa liberdade, aliás, né? Porque a sua decisão vai afetar a minha vida também, e a vida de todo mundo, de todo brasileiro. Está nas nossas mãos, tá? E as nossas decisões vão afetar muita gente. Então, a gente precisa pensar muito bem. E que Deus nos dê muita sabedoria nessas eleições. É isso, gente.
Uner, além do presidente Bolsonaro, a gente tem também outro ícone aí da liberdade, que é o professor Olavo de Carvalho, né? E que deu uma contribuição enorme para a compreensão do brasileiro a respeito dessas liberdades individuais que têm que ser defendidas. Sim, com certeza. Olha, eu diria hoje que se tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil, né, esse alvorecer do patriotismo, né, esse acordar para a política, tudo isso que a gente está vivendo hoje tem aí uma contribuição do professor Olavo de Carvalho, porque durante mais de 20 anos ele foi uma voz única, uma espécie de João Batista que pregava no deserto do jornalismo brasileiro, né? Só pensar que ele teve que se refugiar nos Estados Unidos para que ele tivesse possibilidade de fazer ecoar a sua mensagem. Com certeza, tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né, esse despertar do patriotismo, né, a própria eleição do presidente Bolsonaro, a importância do STF, que a Almara bem comentava, né, que o presidente passa, mas os ministros do STF permanecem, ou seja, toda essa visão política, né, toda esse civismo, ele tem uma contribuição do professor Olavo de Carvalho, sem sombra de dúvidas, né? Seja porque, primeiro, ele foi uma voz solitária durante 20 anos, que alertava o povo, alertava os brasileiros, em especial, sobre os perigos, seja de um governo socialista oriundo de dentro, né, do PT e tudo mais, seja dessas interferências internacionais de projetos globalistas de poder, que também tem interesse no nosso país. Eu acho que o professor Cláudio poderia comentar muito melhor do que eu sobre esse assunto, né? Mas o professor Olavo, ele é um presente de Deus que nós tivemos, com certeza, porque a Almara comentava, né, a América Latina toda, ela está sofrendo com governos de esquerda. Os principais países, né, aqueles de maior relevância econômica, política na América Latina, seguramente já estão quase que todos dominados pela esquerda, pelo menos na presidência da República e nos cargos de poder. Por que isso não aconteceu no Brasil? Eu atribuo muito a contribuição do Olavo de Carvalho. Ele formou pessoas que hoje estão na internet, no YouTube, no Instagram, enfim, pessoas que estão aí conscientes de todo o problema que a gente está vivendo e estão passando para frente para mais e mais pessoas, né? Esses milhões de pessoas que foram às ruas aí, elas talvez não tenham levantado o cartaz, mas na cabeça delas, elas estão pensando, o Olavo tem razão. E além disso, eu acho também que houve uma contribuição da Lava Jato, né, que escancarou o quão podre era essa política praticada pelos governos de esquerda no nosso país, né? A gente já sabia disso no Mensalão, só que, para usar uma expressão do próprio ministro Joaquim Barbosa, né, uma maioria de circunstância impediu que aqueles que deveriam ser punidos naquele momento fossem de fato punidos, né? Acontece que o ladrão sempre volta à cena do crime, né? E a gente está vendo também em 2022. Então, eles não se contentaram com o Mensalão e continuaram com o Petrolão, né? E o Petrolão, graças a Deus, ele teve todo o esquema revelado. Infelizmente, não conseguimos progredir para outras esferas de poder e, enfim, para outros setores da economia que também sofreram com a corrupção, mas eu acho que a Lava Jato ela também ajudou para criar esse sentimento anticorrupção e de respeito ao nosso país, né? Porque a liberdade ela tem essa faceta também, né? De que a gente tem que entender que o Brasil ele tem 1001 dons nas suas mãos, né? Sabe aquela parábola que Jesus conta no Evangelho, né? De que ele distribui os talentos, dá 1 talento para um servo, 2 para o outro, 5. O Brasil é o servo que recebeu mais talentos, que recebeu 5. E ele tem esse dever, né? De multiplicar esses talentos.
E a liberdade, ela existe para ser bem utilizada. Quanto mais livres nós somos, mais multiplicadores nós poderemos ser, né? Então, esse grito de independência ou morte, e também no nosso hino da independência tem aquela expressão, né, no refrão, longe vá temor servil, né? Nós não podemos ter esse temor de servil aos donos do poder. Esse temor servil a poderosos togados, esse temor servil a uma imprensa que insiste em criar narrativas, né? Esse temor servil de ter uma própria opinião, de vestir a camisa do Brasil, de ir às ruas. A gente não pode ter. Eu acho que esse é um grito que nós hoje estamos dando. Graças a Deus ele está acontecendo com a contribuição do Olavo e de todas essas outras pessoas. Eu só queria concluir a fala recordando um pensamento do Confúcio, que é um sábio oriental, né? Ele dizia, olha, quando as palavras perdem significado, as pessoas também perdem a sua liberdade. E a palavra democracia é uma palavra que está muito gasta, né, Gi? E eu acho que exatamente isso, sabe? Quando nós mesmos já não reconhecemos o significado de democracia, nós deixamos que outras pessoas definam a palavra. E quando a gente deixa que outras pessoas definam, nós já perdemos a nossa liberdade. A democracia vai ser o nosso próximo tema para a gente aprofundar aqui daqui a pouco. Mas, você falando, Uner, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma fala que para mim soou assim, muito absurda, que foi a fala do ministro Alexandre de Moraes, tentando nos empurrar que a liberdade, ela só é liberdade quando ela é exercida com responsabilidade. Como se todos os brasileiros, todos nós, fôssemos realmente um bando assim de bárbaros que não sabem exercer a sua liberdade. Como se todos nós brasileiros fôssemos, como ele mesmo nos chamou, um bando de imbecis, que não compreendemos, né? O que é liberdade, até onde eu posso ir, o que eu tenho direito dentro dessa liberdade ou não, querendo associar o exercício da liberdade, o livre-arbítrio, que é um dom divino, à responsabilidade. Ou seja, né, cuidado com o que você vai fazer com a sua liberdade, é o temor servil que você trouxe. Por isso que eu lembrei disso, né? Cuidado com o que você vai fazer com a sua liberdade, porque o exercício da liberdade, ele tem que ter responsabilidade. É muito, muito complicado tudo que a gente está vivendo. Né, professor Cláudio? Com certeza, Gi. O Uner lembrou muito bem aí do professor Olavo de Carvalho. Eu acredito que esse momento de despertar do Brasil que a gente está vivendo, ele se deve a duas lideranças importantes, uma liderança política e uma outra liderança na cultura. A liderança na cultura é o Olavo de Carvalho. Ele mesmo dizia que ele não aceitou ser ministro da Educação do Bolsonaro quando ele foi convidado, ele preferia ficar de fora, porque ele se preparou a vida inteira para ser escritor, conferencista e para criar uma nova elite cultural, uma nova elite de escritores, de pensadores brasileiros. O Olavo, ele dizia... Ele usava o termo intelectuais. Isso. O Olavo dizia que os últimos intelectuais que ele conviveu foi a geração ali da década de 60. E naquela época ele era jovem, né? Mas essa geração aí, que ele conviveu de intelectuais na década de 60, já eram pessoas idosas. E ele ficava pensando, quando esse pessoal for morrendo, o que vai ficar no Brasil? E justamente ali, a partir da década de 60 e 70, que o gramscismo começa a entrar no Brasil e que as universidades, que o meio cultural começa a emburrecer.
E o Olavo tinha razão, né? Hoje, a intelectualidade brasileira, ele resumiu num texto dele que chama um imbecil coletivo. São um grupo de pessoas que se unem para imbecilizar umas às outras. E essas pessoas não têm nem liberdade de pesquisar e debater, porque é um grupo tão fechado que, como dizia o Olavo de Carvalho, eles ficam um acariciando o ego do outro, um falando o que o outro quer ouvir. Então, a gente não tem mais aquele intelectual combativo que está estudando e debatendo e tentando chegar à verdade, que é o ideal dos filósofos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, qual que era o objetivo deles? Chegar à verdade. O que a gente tem hoje, esses intelectuais aí, esses universitários, que não são dessa linha olavista, eles estão mais próximos dos sofistas do que próximos de Platão, Aristóteles e Sócrates, que queriam chegar à verdade. Os sofistas eram aqueles que queriam ganhar no discurso, ganhar na lábia, independente se a argumentação é verdadeira ou falsa. A esquerda é o sofista de hoje. É o sofista que existia lá na Grécia Antiga, é a esquerda hoje, sofismando, mentindo, enganando as pessoas com premissas falsas. E eu vejo o Olavo de Carvalho tentando resgatar aqueles ideais de Sócrates, Platão e Aristóteles, a busca da verdade, né? Chegar o mais próximo possível da verdade. Então, o Olavo, é por isso que ele é tão odiado pela esquerda, tão mal falado pela esquerda, né? Tão difamado, justamente porque ele é importante, ele encostou a esquerda na parede, ele expôs a esquerda. Esse é o ódio que eles têm. Quando a esquerda ataca alguém, você pode saber que a pessoa está expondo verdades, que a pessoa está expondo coisas que incomodam as mentiras da esquerda. E na política, a liderança veio com o Bolsonaro. Foi ele que conseguiu resgatar o patriotismo, foi ele que conseguiu resgatar os valores conservadores e mobilizar a população brasileira em torno disso. Então, são dois personagens hoje que vão ficar na nossa história como as duas pessoas que, no momento que a esquerda quase atingiu a hegemonia gramsciana, eles vieram e quebraram essa hegemonia. O Olavo na cultura e o Bolsonaro na política. E falando sobre liberdade, a esquerda é o contrário da liberdade, né? A esquerda, o que ela quer? Ela quer controlar o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. É esse o projeto que a esquerda tem. Já a direita, ela traz o resgate dos valores da liberdade mesmo, verdadeira. E um livro que eu sugiro, que comprei recentemente, ainda estou lendo, né? Rodrigo Constantino hoje é um dos intelectuais de direita mais importantes no Brasil. Ele escreveu esse livro, Pensadores da Liberdade. Ele vem resgatando os principais pensadores liberais que vêm defendendo os valores da liberdade ao longo da história. E tem dois deles que eu gostaria de destacar. Um deles é Mises e o outro Hayek. São dois pensadores importantes da liberdade. Bom, vamos lá primeiro no Hayek. O que o Hayek define como liberdade? A liberdade é a liberdade de escolha, de agir conforme seu próprio desejo, contando que não invada a liberdade alheia. Então, se você é livre para você escolher o que você decide fazer da sua vida, desde que você não esteja prejudicando as outras pessoas, não esteja prejudicando a sociedade, você é uma pessoa livre. Isso é o que pensa a direita, isso é o que pensam os conservadores. A esquerda pensa assim? A esquerda pensa dessa maneira. Se você disser uma coisa ou se comportar de uma maneira que você não está prejudicando os outros, mas é uma opinião sua, quais são os qualitativos que eles vão trazer para você? Homofóbico? Misógino? Fascista? A esquerda, ela valoriza e respeita a liberdade?
ou ela tenta te reprimir, te estigmatizando de uma determinada maneira. O Mises chama isso de polilogismo. O que seria o polilogismo? Toda falácia de esquerda, ela pode ser desmascarada por argumentos racionais. A esquerda jamais vai aceitar um embate baseado em um discurso racional, porque ela sabe que todos os argumentos dela serão derrubados. O que a esquerda desenvolveu com o polilogismo? Se ela não é capaz de ganhar com argumentos racionais, ela tenta ganhar manipulando as emoções. Isso é o polilogismo. Então, se uma pessoa, como Mises, Hayek, Olavo, Bolsonaro, se eles trazem um pensamento correto, baseado em argumentos racionais, que podem ser comprovados sobre economia, sobre política, como que a esquerda vai combater eles? Argumentando com contra-argumentos na economia e na política que prova que aquilo é mentira? Não. Desqualificando a pessoa deles. Isso é o polilogismo. Você pensa assim porque você é burguês. Ou se você for um trabalhador, você pensa assim porque você é um traidor da sua classe. Então, a esquerda, ela não vai contra-argumentar, ela vai tentar te estigmatizar, te desmoralizar, jogar a emoção das pessoas contra você, porque se ela for argumentar racionalmente, ela não consegue vencer, porque qualquer argumento falacioso da esquerda pode ser derrubado pelo pensamento racional. E o pensamento racional é o que protege a nossa liberdade. Quem age pelas emoções não é livre, ele é escravo das suas vaidades e das vaidades de quem consegue fazer a cabeça dele. Então, vamos seguindo em frente com esse especial do Bicentenário da Independência. Olha, há quem diga que ser independente é conquistar a liberdade e a democracia, que até o Uner já adiantou aí para a gente. Seguindo essa linha de raciocínio, a nossa independência de fato só ocorreria quando conquistarmos a liberdade e a vivência da democracia, que é a eficácia do Estado Democrático de Direito. Mas não demagogicamente repleto de falácias, do jeito que se traduz a indignidade para todas as pessoas. E democracia é outro termo que tem sido muito, mas muito utilizado, tanto por políticos quanto por autoridades da República, que nem deveriam atuar politicamente, e também pela mídia. Mas usando esse termo de forma, no mínimo, incoerente. Na concentração da manifestação aqui em comemoração à independência em Araxá, nós também ouvimos os participantes sobre isso. Vamos assistir aí o VT. Olha, a gente continua aqui direto do estacionamento do estádio Fausto Alvim, nessas manifestações de 7 de setembro, em 200 anos da independência do Brasil, agora conversando com o Robson Merola, que é advogado, já esteve aqui conosco no X da Questão, nos abrilhantando aí com seus comentários e as suas opiniões, e agora é candidato a deputado estadual aqui por Araxá. Robson, e agora vamos falar de democracia. Essa é uma palavra que tem sido usada, ao meu ver, para situações extremamente antagônicas do ponto de vista do que eu compreendo democracia. Os atos de 7 de setembro do ano passado, por exemplo, foram chamados pela principal emissora do país, no jornal de mais audiência do país, o Jornal Nacional, como atos antidemocráticos de pessoas fascistas que roubaram, sequestraram as cores nacionais. Manifestar-se, dar a sua opinião, isso não é democracia? Na cabeça deles não, né? Mas é só na cabeça deles. A gente precisa entender que a esquerda vive de narrativas e vive de chavões. Então, quando eles repetem fascista, genocida, isso, eles estão repetindo chavões para ver se cola.
para ver se cola, né? Democracia é liberdade de expressão, democracia é liberdade de escolha, democracia é respeitar a decisão das urnas, que não foi respeitada no Brasil nos últimos 4 anos. Nós votamos, elegemos um presidente democraticamente e ele que é dito, é ditador, é fascista e tal, é o primeiro a defender a democracia, é o único que cumpre a Constituição aqui no Brasil. Eu não entendo como é que as pessoas às vezes não percebem isso. Olha quem é que está descumprindo a Constituição, quem é que está mandando prender pessoas porque exprimiram opinião, porque exprimiram um pensamento. Olha quem é que está fechando, exilou jornalista, pelo amor de Deus. Se fosse para o Bolsonaro perseguir as pessoas que falam mal dele, não tinha prisão nesse país, porque tem uma parcela da população que não compreende o que é narrativa e o que é fato. Não dá para entender um negócio desse. Olha, a democracia, na realidade, ela é a vontade do povo, né? A vontade da nação, é o nosso direito ser respeitado. Isso que é a democracia, na minha opinião. E democracia para a senhora? O que significa democracia para a senhora? Democracia é a pessoa ser livre para escolher o que ela quer, a vida que ela quer, para os filhos, para os netos e para todo o país. A senhora se sente ofendida? Ofende a senhora? Quando a senhora chega, por exemplo, e liga a televisão e mostra um ato como esse, como foi no ano passado, né? A cobertura que a TV Globo fez dos atos, se dirigindo às pessoas que foram às ruas, como pessoas que tinham sequestrado as cores da bandeira, eram pessoas perigosas, fascistas e antidemocráticas em atos antidemocráticos. Olha, o ano passado eu estive aqui também, participei da passeata, e o que acontece? Eu tenho 71 anos, eu luto pela liberdade dos meus filhos, meus netos. O mais importante no mundo é a liberdade, o resto é tudo balela. Nós temos que entender que tudo tem a sua razão. Essa entidade, ou essa empresa que faz o que faz e que tem feito muita coisa, é obviamente por absoluto interesse financeiro. Então, os que trabalham lá são obrigados a fazer o que estão fazendo, ou estão despedidos, porque o patrão mandou. Então, absolutamente o negócio é financeiro. Se melhorar a parte financeira para o lado deles, eles mudam a bandeira na hora. Quando manifestar-se virou antidemocracia? Democracia é isso aqui que a gente está vendo no estádio. É o povo participando, é a liberdade do povo. Democracia é o poder do povo. O povo é que decide, o povo é que escolhe. Autoritarismo, que é o que as pessoas estão falando, que nós somos fascistas e somos antidemocratas, estes são os verdadeiros fascistas e ditadores. Democracia, um país democrático, ele tem direito de escolher o seu comandante em todas as esferas e cada um tem que trabalhar dentro das 4 linhas da Constituição Federal. O que rege a democracia chama Constituição Federal. O poder do presidente, o poder do Congresso Nacional, que é o Legislativo, e o poder do Judiciário independente só para julgar as questões políticas do país. Hoje nós estamos vendo o inverso, nós estamos vendo um sistema autoritário por parte do Judiciário, querendo mandar mais do que o presidente, querendo interromper leis votadas no Congresso, sancionadas pelo presidente, e chama isso de democracia. Democracia é o povo na rua, mostrando que democracia é o povo que escolhe o governo que ele quer, o presidente que ele quer, o deputado que ele quer, o prefeito que ele quer. Ao contrário também do Executivo de Araxá, que proibiu no desfile de 7 de setembro usar verde e amarelo. Isso é o fim do mundo, isso é comunismo. Isso é autoritarismo, ditadura. Nossa bandeira jamais será vermelha. Hoje completamos 200 anos de independência. É um marco muito importante e que nós vamos continuar lutando para que a democracia impere e que a gente continue tendo essa independência. Independência ou morte, como diz Dom Pedro I. Hoje está fazendo 200 anos disso. Então, não vamos aceitar ditadura no Brasil, muito menos no município. Enquanto eu, vereador, estiver, ou se eu for para Brasília, eu estarei com a bandeira da democracia e com a bandeira do povo na mão. Na prática, temos visto cada vez mais pessoas que se colocam ao lado da democracia,
defendendo, na verdade, atitudes autoritárias que, na realidade, só seriam possíveis em ditaduras. Não sei se por vergonha, mau caratismo, tentam impor as próprias convicções pessoais e arvoram-se donos da sociedade civil com o direito de impor o seu projeto pessoal de sociedade, dizendo que isso é democracia. É o conceito que você trouxe lá do Confúcio, né, Uner? Aprofunda aí pra gente. Sim, sim. O que eu acho que vale a pena a gente comentar é que como que a imprensa, né, e também algumas pessoas que estão aí nos cargos de liderança, de poder, trabalham, né? Eles pensam algumas pessoas em manifestações sabiamente democráticas e fazem um megafone dessa manifestação que, por exemplo, geralmente é que eles utilizam, de que a pessoa está pedindo o artigo 142 da Constituição, está lá pedindo intervenção militar, né? Só um parênteses antes da gente continuar. Será que não é democrático, num regime democrático, né, um regime no Estado de Direito, você querer que as Forças Armadas assumam o governo do país? Veja, eu estou fazendo uma pergunta. Né? Se no artigo 142 as Forças Armadas elas são colocadas como forças de estabilização e a pessoa, olhando para a realidade, vê que os poderes estão batendo cabeça, está faltando equilíbrio entre os poderes, será que essa pessoa não pode, no exercício democrático dela de liberdade de expressão, pedir a intervenção militar? Será que isso é um ato antidemocrático? Fecha parênteses, né? Então, geralmente, o que eles fazem é pegar algumas pessoas que fazem esses pedidos que podem ser trabalhados dentro de uma narrativa ali no seu programa de televisão, no jornal e tudo mais, para criar uma espécie de medo na audiência e colar esse tipo de manifestação à imagem do presidente, que é um militar, que fala com muito vigor contra os seus opositores políticos, porque vê neles uma ameaça real à democracia. E nessa tentativa, eles tentam, claro, enfraquecer a posição do presidente. Né? Esse é o contexto que a gente está vivendo para tentar caracterizar uma manifestação como a do 7 de setembro como antidemocrática. Né? Qualquer pessoa que esteve na manifestação, qualquer pessoa que tenha visto a manifestação, ela é forçada a acreditar nos próprios olhos. Né? Não tem como você imaginar que todas aquelas pessoas que se reuniram pacificamente nas ruas, né? Velhinhos, senhorinhas, crianças, bebês, estavam ali, eram todos ali fascistas, eram pessoas antidemocráticas pedindo a cabeça das pessoas. Não. E mesmo aquelas pessoas que pedem o fim do STF, na minha visão, não sei se elas agem de forma antidemocrática. Né? Eu, pessoalmente, não sou contra existir um órgão de cúpula no judiciário. Né? Eu sou advogado, acho que é necessário, sim, que haja uma corte constitucional. Mas será que a pessoa que está vendo tudo o que está sendo feito, sobretudo na Suprema Corte, uma Suprema Corte que solta um bandido condenado em 3 instâncias, será que essa pessoa, esse homem médio, essa pessoa comum, ela não tem o direito democrático de olhar e falar, poxa, eu acho que não tem que existir esse tipo de tribunal, não? Tribunal que solta bandido condenado em 3 instâncias, e ainda que tem mais de 200 funcionários, que custa centenas de milhões de reais todos os anos no orçamento, será que um tribunal desse parece... A pessoa média, né, ela tem todo o direito de pensar isso e manifestar isso, né? E mesmo se a pessoa ela trabalhar efetivamente, né, diante dos meios políticos adequados, criando um movimento político sem pegar em armas, né, como a esquerda faz geralmente, né, por meio do convencimento, da argumentação, essa pessoa, será que ela não está no exercício democrático
do seu direito de tentar uma transformação social no seu país, né? Mas, enfim, a democracia, ela é uma dessas palavras que está sendo vulgarizada, né? Voltando aí ao início, né? Tantas palavras estão sendo deixadas de lado, né? Acho difícil que consigam fazer uma transformação social tal como querem, sem antes passar pela destruição da língua, né? Sem antes passar pela ressignificação das palavras. Democracia é uma delas, né? Democracia, para grande parte dos opositores, é o que eles chamam de democracia, né? E eu recordo, né, voltando aqui a palavra do Confúcio, que me parece muito boa, né? Essa de que, olha, se nós perdemos o significado das palavras, né, se a democracia já não mais significa a democracia como regime democrático, né, o governo do povo, pelo povo, né, parágrafo 1º do artigo 1º da nossa Constituição, todo o poder emana do povo, né, o significado básico da democracia, se ela já não significa mais isso, a gente está entregando para outras pessoas o poder de definirem isso. E aí, de volta, né, volta àquela conclusão. A gente perdeu a nossa liberdade. Assim, eu acho, sabe, só voltando lá no seu raciocínio, eu acho que se o artigo 142 está na Constituição, por que é antidemocrático ou inconstitucional alguém manifestar o desejo de que seja cumprido aquele artigo 142? Em qualquer dos poderes, não estou dizendo só no Supremo, não. Em qualquer um. Se ele está lá na Constituição, por que ele se tornou inconstitucional? Professor Cláudio? Muito bem, Gi. Sobre essa questão da democracia, a democracia seria valer a vontade da maioria das pessoas. Os pensadores da escola austríaca, eles acreditavam que a democracia é o melhor regime que nós temos para trocar os governantes sem que haja derramamento de sangue. Essa é uma virtude da democracia. A possibilidade da alternância de poder sem a necessidade daquelas revoluções que nós já vimos no passado, né, que morriam muitas pessoas. A democracia tem essa vantagem, tem eleição, a pessoa escolhe o candidato, né, as pessoas escolhem o candidato, a maioria escolhe quem vai governar o país. E pelo que eu estou vendo, o povo brasileiro tem evoluído tanto, tem mostrado uma evolução de uma consciência política, de uma consciência social, para as coisas que estão acontecendo tão grande, de uma forma tão intensa, que o Datapovo está mostrando para a gente que a escolha do povo brasileiro vai ser para que a gente continue sendo um país livre, que a gente continue sendo um país democrático, que as pessoas possam continuar fazendo as suas escolhas, né? E esse país democrático, esse país livre, ele só é possível se nós barrarmos a volta da esquerda ao poder. A mesma esquerda que na fala do Lula quer fazer o cerceamento da liberdade de expressão com aquele politicamente correto, fazer o cerceamento da liberdade de expressão fazendo o controle da mídia, da imprensa, né? Então, como que nós vamos manter a nossa liberdade? Votando contra o projeto de poder que quer limitar a nossa liberdade. Como que nós vamos proteger a democracia? Votando contra o projeto de poder que quer derrubar os valores importantes da nossa democracia. E esse projeto de poder que eu vejo, que quer destruir a liberdade e a democracia no Brasil, é o projeto da esquerda, né? E é o projeto do Lula e do PT. Bom, esses pensadores da escola austríaca, eles diziam o seguinte: a democracia, além dela ter a virtude de permitir a alternância de poder sem a necessidade de uma revolução sangrenta,
ela ainda tem uma outra virtude, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, a possibilidade da educação das massas. Então, o povo se educa através dos debates que existem na democracia, dos confrontos de ideias, de projetos políticos. Olha nós, brasileiros, tanto que nós evoluímos, né? O Uner citou aí a questão do Olavo de Carvalho. Olha como as discussões que o Olavo trouxe fez a gente ver o que estava acontecendo no mundo e para onde a gente ia. Hoje a gente tem uma visão clara disso e antes a gente não percebia. Então, houve a educação, né, do povo. Quando a gente vê hoje o Bolsonaro falando sobre a questão da nossa liberdade, sobre as mudanças que precisamos fazer no nosso país para melhor, como a nossa economia tem evoluído e aguentado o tranco aí na pandemia e na guerra, e o povo vem tendo acesso a essas informações, mesmo que a nossa mídia hoje esteja aparelhada por militantes de esquerda e não mostre isso. Mas essa informação está chegando nas pessoas. E as pessoas estão se educando. Como disse Bolsonaro lá no discurso de Brasília, do Rio de Janeiro, no 7 de setembro, né? Que hoje as pessoas estão tomando consciência do que é o Congresso, do que é o STF, do que é o Poder Executivo, do que é a política no nosso país. Coisas que antes as pessoas não tinham consciência. Mas os economistas da escola austríaca, da escola clássica, eles veem essas duas virtudes na democracia, mas veem um perigo. Que a democracia, como ela representa a vontade da maioria, ela também pode ser usada como um instrumento de opressão que tira as nossas liberdades individuais. E quando eu penso que no Brasil, pessoas autoritárias, como a esquerda, do politicamente correto, do cerceamento da liberdade de expressão, do controle da mídia, possa vir novamente a governar esse país algum dia, como já ocorreu no passado, eu fico pensando como que a democracia vai estar sendo usada para destruir as nossas liberdades e para destruir a própria democracia, como ocorreu lá na Venezuela. Eu vou só ler, assim, bem rapidinho, é só um parágrafo do Hayek, que ele fala sobre isso, eu acho que ilustra bem isso que nós estamos discutindo. O liberalismo, segundo Hayek, está preocupado basicamente em limitar o poder coercitivo de qualquer governo, seja ele democrático ou não. Por outro lado, o democrata dogmático reconhece apenas um limite aos poderes do governo, a opinião atual da maioria, que a gente sabe que ela pode ser uma opinião baseada em fatos racionais, né, baseada na realidade, como ela também pode ser uma opinião manipulada, que é a questão do polilogismo usado pela esquerda. Hayek repete o que Aristóteles já havia dito, que a democracia pode resultar em poderes totalitários. O liberalismo é uma doutrina sobre o que a lei deveria ser, enquanto a democracia é a doutrina sobre a forma de determinar o que a lei será. Enquanto o liberalismo prega a isonomia das leis, isto é, a igualdade de todos perante a lei, a democracia é um meio para se tentar alcançar tal finalidade. Então, assim, só para fechar a minha fala, vamos lembrar dos governos Lula e Dilma. Governo Lula e Dilma, será que foi um governo que colaborou para nós sermos iguais perante a lei? Quando eles trouxeram aquela divisão da sociedade brasileira, né, que é a nova luta de classes da nova esquerda, mulher contra o homem, o preto contra o branco, o homossexual contra o heterossexual, e começaram, através dessas políticas identitárias, criar leis de cota, criar leis que protegem determinados grupos de forma diferente dos outros. Será que isso está colaborando para a democracia? Será que está colaborando para nós sermos iguais perante a lei? Esses dias eu tive uma discussão no sentido político, de debate, aqui em Uberaba, com uma candidata que é negra e defende o movimento racial sob o ponto de vista da esquerda, esse ponto de vista da divisão racial. Inclusive, nessa discussão eu até citei, o que você acha do Fernando Holliday?
que é negro, mas não concorda com essas suas pautas, vê de uma maneira diferente, você aceita a opinião dele como homem negro, conservador e de direita, e que diverge da sua opinião? E coloquei para ela o seguinte: eu te respeito como pessoa, mas eu não me sinto representado por suas pautas. Nós não precisamos de uma pessoa que represente a mulher, que represente a mulher negra no parlamento. Nós precisamos de pessoas que representem todo o povo brasileiro. Direitos humanos são valores universais, cabem a todas as pessoas, né? E eu concordo com os liberais da escola clássica. Devemos ser iguais perante a lei. E se nós queremos ser todos iguais perante a lei, qual é o projeto de governo de país que hoje defende a igualdade de todos nós, independente de sexo, de cor, de raça ou de opção sexual? Mara, a gente aprende desde criancinha, né, a definir as coisas democraticamente, né? Em grupos escolares, salas de aula, a gente tem que eleger o representante da sala de aula. Até quando a gente se divide em pequenos grupos para fazer um trabalho escolar, quem é que vai lá na frente falar? Quem é que vai lá na frente apresentar? Quem vai ficar com isso? Quem vai ficar com aquilo? Eu acho que em tudo isso a gente vem exercendo a democracia desde pequenininho, desde criança, né? Mas ao longo aí dos últimos, pelo menos dos últimos 3 anos e 9 meses, estamos em setembro, a gente não viu o exercício prático da democracia, já que nós tivemos um presidente eleito com 57 milhões de votos e que todo mundo trabalhou, todo mundo assim, né? Os poderosos, o sistema, trabalhou contra. Quem foi antidemocrático, afinal de contas, nessa história? Os 57 milhões que o elegeram ou aquele sistema bruto que tem trabalhado contra e tentado empichá-lo aí ao longo dos últimos 3 anos e 9 meses? Hoje, a democracia, assim, na teoria é tão bonita, né? Muito bonita. Mas, assim, eu vendo essas pessoas aí defendendo atitudes autoritárias, né? Que nós vemos apenas em ditaduras, isso tem me incomodado bastante, tá? Vendo pessoas falar em democracia e ter atitudes autoritárias. Porque a maioria das pessoas, né, nós, né, a gente tem boa fé na democracia, a gente acredita, né, e acredita que é a melhor forma de governo, não é isso? Daí eu fui pesquisar, né, a Gi deu essa missão e eu fui pesquisar sobre a democracia. E eu me surpreendi bastante com a pesquisa que eu fiz, tá? Eu baseei meus comentários hoje num curso que eu fiz essa semana, depois que a Gi me deu a missão, no Brasil Paralelo. Eu até recomendo as pessoas assinarem essa plataforma, tem cursos muito interessantes lá, né, assim, é uma aula de história sensacional, recomendo todo mundo que assine Brasil Paralelo. E nesse documentário, pessoal, diz que todos os governos, eles são obrigados a se apresentarem como democráticos, tá? Porque o único governo aceitável, tá? E legítimo do ponto de vista da opinião pública, tá? É o governo democrático. Saddam Hussein se dizia democrático. Chaves também se dizia democrático. Então, se a democracia é a única forma de governo, tá, legítima, todos os espectros políticos, ainda que não sejam democráticos do nosso ponto de vista, tá, também passam a ter uma democracia para chamar de sua. Então, você tem uma democracia que é reivindicada aí no campo reacionário, você tem uma democracia reivindicada no campo liberal, uma democracia reivindicada no campo conservador,
e uma democracia que é reivindicada aí no campo socialista, tá? Então, a democracia, ela se tornou aquilo que chamam de conceito essencial básico da política, tá? A democracia, ela tem uma elasticidade, tá, semântica e uma pluralidade de significados, tá? Que quando alguém fala de democracia, você não sabe exatamente o que a pessoa está falando. Então, e isso ajuda a todo mundo gostar da democracia, tá? Já que cada um pode ter a sua democracia. Mas, historicamente, claro, né, democracia é o regime do povo, tá? O voto da maioria, não é isso? Mas, no cenário atual, né, se tornou minoria, vocês concordam? Porque nós temos aí uns 700 políticos lá em Brasília, togados ou não, né, que decidem sobre a vida de todo mundo. Então, essas 700 pessoas estão lá decidindo sobre a vida de 215 milhões de pessoas. 215 milhões de brasileiros. É muito poder na mão de poucas pessoas. Não é verdade, pessoal? Então, assim, Aristóteles e Platão, tá, eles consideravam a democracia, a oligarquia e a tirania as más formas de governo. E as boas, eles consideravam a monarquia, a aristocracia e a politeia, que eu fiquei conhecendo agora. Nós teríamos que ter aí um outro programa para poder estudar isso daí, tá, pessoal? Não dá para falar tudo aqui em 5 minutos, não, que a Gígora mesmo puxa a orelha. Mas, resumindo, na obra A República, Platão, ele fala que se os governantes visam o bem comum, nós temos a politeia, né, que é o governo do povo, a forma pura, tá? Se os governantes pensarem apenas nos seus interesses privados, aí nós temos a democracia, tá? Que é a forma impura, que pensa somente no interesse próprio. Tá? Eu fiquei chocada com isso. Exatamente o contrário do termo moderno, né, que a gente conhece hoje, né, pessoal? Então, por meio da manipulação das massas, os governantes aí, eles podem utilizar o Estado para ter os benefícios particulares. Então, Platão, ele repudiava a democracia por ser o poder desmedido de muitos, votando pelos seus próprios interesses, tá? Sem freios, sem amarras. Então, assim, eu não estou aqui defendendo nem esse, nem aquele regime, tá? Pelo amor de Deus. Só estou aqui contando para vocês o curso que eu fiz no Brasil Paralelo, que eu achei super interessante. Estou passando para vocês aqui. Mas, através desse estudo, eu quis trazer essa reflexão sobre a democracia, que significa o governo do povo. Então, a partir disso daí, eu pergunto para vocês, pessoal, o poder, ele está nas mãos do povo? As pessoas que estão lá, né, trabalhando, nos representando, eles estão trabalhando em benefício do povo? Você tem o poder de decisão nessa democracia que a gente vive? Ou você só é obrigado aí a obedecer a decisão dessas pessoas que estão lá, que às vezes nem foram eleitas no voto, sei lá, foi por legenda, às vezes você nem votou nessa pessoa, tá? Então, quando os políticos democraticamente eleitos, eles percebem a passividade do povo quanto às suas decisões, tá? Esse é um bom precedente para que esse político, ele passe a suprimir as liberdades individuais das pessoas, tá? E se perpetuarem no poder. E para finalizar, né, tem um trecho que eu vi nesse curso que me fez refletir muito, pessoal. Me fez pensar bastante. Foi que Jesus, ele foi morto democraticamente. Uma maioria simples votou para assassinar Jesus, sem nem mesmo precisar apresentar motivos. Então, fica aí a reflexão sobre a democracia, tá?
que talvez explique um pouco, né, o porquê de estarmos vendo pessoas tão autoritárias falando sobre democracia. Estamos na democracia da Coreia do Norte, na democracia da China, mas não na democracia da Grécia Antiga, né? Assim, estamos numa democracia bem diferente. Olha, gente, ó, só para encerrar o programa, né? Eu quero só fazer um registro para você. O prefeito de Araxá, Rubens Magela da Silva, do Cidadania, ele proibiu o uso das cores verde e amarelo por servidores municipais que fossem ao desfile cívico oficial de 7 de setembro. Não, né, claro, o ato voluntário da manifestação. Em uma mensagem de WhatsApp enviada aos grupos de servidores das secretarias, o recado foi explícito. Tá aí o print na tela para você. Abre aspas. Não podemos utilizar nada voltado às cores verde e amarelo ou a algum partido político ou alusão de cunho político. Fecha aspas. Eu fiquei extremamente indignada com essa decisão do prefeito e deixo aí para você, nesse finalzinho de programa, para você refletir o que tem acontecido, né, com as censuras aos nossos símbolos oficiais nacionais. Já partindo, né, para o finalzinho aqui do programa, do encerramento, a gente passa a palavra aí para vocês, já agradecendo a participação. Muito obrigada, viu, Wener, por ter vindo, por ter aceitado esse convite de vir participar do programa conosco. Boa noite, boa semana para você. Boa noite, Gi, boa noite, Omara, boa noite, professor Cláudio. Eu estou muito feliz de ter participado, eu que agradeço o convite, espero também que o público goste e aguardo um novo convite para estar aqui junto de vocês, comentando mais assuntos, né, a respeito do nosso estado, do nosso país. Um abraço, muito obrigado. Professor Cláudio, muito obrigada mais uma vez pela participação, por ter topado aí estar conosco, dividindo conhecimento, dividindo ideias, trazendo reflexões. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, Gi, e sempre que receber o convite, eu vou estar aqui muito feliz, né, porque o projeto de vocês é um projeto que eu acredito, onde há um projeto de resgatar os valores familiares, religiosos e morais, onde há um projeto patriota, estou ali no que eu puder ajudar para fortalecer e ver crescer cada vez mais. E espero que outras pessoas também, né, venham a curtir, compartilhar e comentar, como você fala, o seu ao cubo, né, para fortalecer cada vez mais essa iniciativa, que eu acho bastante importante. E eu gostaria só de encerrar aqui a minha fala com 2 posicionamentos. O primeiro, depois eu gostaria que você falasse para a gente qual que é o partido político e qual que é o espectro ideológico do prefeito de Araxá, que se sentiu incomodado aí com as cores, né, o verde, o amarelo aí do Brasil. É o Cidadania, o antigo Partido Comunista. Ah, tá, então tá explicado. Acho que já deu para entender, assim, por que desse problema dele com a simbologia patriota, do nosso patriotismo. E eu gostaria de encerrar aqui dizendo o seguinte, vou deixar uma frase do Mises, que é uma frase, assim, que eu acho que resume bem o tempo que a gente vive, né? E como nós discutimos aqui hoje, que o Olavo e o Bolsonaro têm abrido os olhos dos brasileiros sobre o que está acontecendo, resgatando esses valores importantes que nós comentamos ao longo do programa. Então, a frase aqui do Mises é o seguinte, quando ele fala do polilogismo, né, que a esquerda, ela perde qualquer discussão se a discussão for baseada em argumentos racionais. A esquerda, vocês podem perceber que ela sempre apela para o emocional, porque no racional ela sempre vai ser derrubada. E o Mises coloca o seguinte,
A humanidade precisa, antes de tudo, se libertar da submissão a slogans absurdos e voltar a confiar na sensatez da razão. Então, já que a nossa discussão hoje foi sobre liberdade, eu acho que essa frase do Mises mostra para a gente qual que é o caminho da liberdade. Com toda certeza. Omara, boa noite para você, muito obrigada por mais um programa, boa semana, com esse sapo engolido da censura ao verde e amarelo, no dia da independência. Nossa, é de lascar, né, Gi? Pelo amor de Deus. É triste, assim, que o prefeito tenha escolhido ficar aí no pior lado da história, né? Pior lado da história, assim, o lado que cerceou as liberdades, né, que fechou o comércio, e agora essa aí de censurar as cores da bandeira, pelo amor de Deus, vai ficar aí conhecido como o pior prefeito que nós já tivemos. Nossa, eu nunca mais vou esquecer. Mas boa noite, viu, pessoal? Obrigada aí pela companhia, obrigada, Uner, viu, prazer te conhecer, obrigada, professor, pela participação, né? Obrigada, pessoal de casa, e obrigada a você, né, Gi, querida, pela oportunidade aí de ter dado voz para nós aqui no programa. Boa semana para todo mundo, que Jesus nos abençoe. Amém. Eu é que agradeço, fica no pé aí, ai, vem um, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Porque a nossa missão, gente, é tentar tirar aí o cabresto ideológico que colocaram em nós ao longo aí dos anos, tá? Muito obrigada pela audiência, Deus abençoe, boa semana. E só para reforçar, multiplica esse conteúdo, ajude, faça a sua parte, para que esse conteúdo alcance mais gente, para vir também tirar as escamas dos olhos e olhar a realidade como ela é, e não como tentam nos forçar a fazer vê-la, tá? Um beijo, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!